Berlim, 1945. O Terceiro Reich, que nas palavras de Hitler duraria 1000 anos, sobreviveu por apenas 12. A Alemanha, que outrora havia deixado o país inteiros em ruínas, agora era apenas isso, ruínas. No vídeo de hoje falaremos sobre a Batalha de Berlim. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Assim você ficará por dentro de todos os nossos conteúdos. Para uma guerra que deixou 60 milhões de mortos, inúmeras vidas destruídas permanentemente e centenas de milhares de desabrigados, a Batalha de Berlim provou ser um clímax satisfatório e um final vitorioso para os aliados. Desde 1933, quando o Terceiro Reich chegou ao poder, Berlim sempre foi considerada um símbolo e uma cidade-alvo principal dos inimigos do Reich. Hitler, com sua guerra relâmpago, havia invadido a maior parte da Europa e uma grande parte da União Soviética. Além disso, ele estava ameaçando navios mercantes britânicos e americanos com seus submarinos de última geração. No entanto, seu sucesso durou pouco, pois ele não conseguiu fornecer a estratégia e a mão de obra para um conflito de várias frentes. O verão de 1944 foi a primeira vez que Hitler enfrentou a derrota em grande escala dos aliados ocidentais, com os Estados Unidos, a França Livre, os britânicos, juntamente com outros, a invasão da Normandia. Os soviéticos já haviam provado que defenderiam sua pátria até a morte. Eles defenderam com sucesso seus territórios e agora estavam empurrando suas forças para Berlim. A Batalha de Kursk deu aos soviéticos a vontade e a iniciativa de repelir a Wehrmacht e Hitler. Em uma reunião entre os aliados que decidiu o destino da Alemanha do pós-guerra, ficou claro que Berlim deveria ser tomada. O coração da Alemanha nazista seria concedido à União Soviética. Os aliados ocidentais, principalmente os americanos, decidiram não arriscar milhares de baixas e deixar que os soviéticos capturassem a capital do Reich alemão. Foi uma completa pá de cal em cima dos alemães, pois eles sabiam que os soviéticos não mostrariam nenhuma misericórdia para com eles, depois do que eles fizeram na União Soviética, e eles estavam certos. Em 16 de abril de 1945, os soviéticos iniciaram uma operação final. O plano era avançar do rio Oder a 60 km de Berlim, formando duas frentes, uma entrando pelo leste e outra pelo sul. Cercar a cidade era a prioridade número 1 para os soviéticos, e muita mão de obra foi colocada nesse objetivo. Uma terceira divisão foi formada especialmente para atacar as forças alemãs posicionadas ao norte. Um total de 2,5 milhões de soldados foram agrupados para esta operação, juntamente com mais de 6 mil tanques, 7.500 aeronaves e 50 mil peças de artilharia. Do lado alemão, tal ataque foi antecipado e os preparativos começaram um mês antes sob as ordens do recém-nomeado comandante do grupo de exército do Vístula, general Gotthard Hendrick, um dos últimos generais capazes da Wehrmacht. O exército alemão tinha poucos soldados com experiência em combate e era composto principalmente de recrutas da Wehrmacht, Waffen-SS e da juventude hitlerista. Além de serem mal abastecidos e equipados, eles estavam moralmente em desordem, pois havia pouca esperança de vitória. Ainda assim, os alemães conseguiram acumular uma força significativa de 800 mil soldados, mais de 2.000 aeronaves e 9 mil peças de artilharia. A ala jovem do partido nazista, a juventude hitlerista, contribuiu com um total de 40 mil meninos e meninas entre 14 e 18 anos de idade. Em 20 de abril de 1945, os canhões da primeira frente bielorrussa do exército soviético começaram a bombardear o centro da cidade e áreas importantes, algo que não pararia até que o exército alemão se rendesse completamente. A tonelagem de munições e artilharia lançada pelos soviéticos era maior do que o peso total das bombas lançadas pelos aliados ocidentais anteriormente na cidade, durante seus ataques. Tal era o nível de destruição. Entretanto, a primeira frente bielorrussa avançava para o leste e nordeste, enquanto a primeira frente ucraniana
atacava as forças alemãs ao norte de Berlim. A segunda frente bielorrussa foi encarregada de lidar com o terceiro exército Panzer de Hasso von Mantfeld, já famoso por sua capacidade de sobreviver sob cerco. Do eixo, o centro do grupo de exércitos do marechal de campo Ferdinand Scharner tentou romper o cerco do sul. A estratégia foi bem sucedida até certo ponto, e as forças enganjaram o segundo exército polonês com bastante sucesso. No entanto, rapidamente, a força dos números provou ser decisiva, e os soviéticos estavam novamente na ofensiva. Mais tarde, o alto comando alemão explicou a Hitler que a falta de homens era o principal fator que agora estava se tornando a maior preocupação de todas, e a guerra estava quase perdida se um recuo não fosse ordenado. Hitler entrou em histeria. A cena foi popularizada pelo filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. O Führer culpou seus generais por tal resultado, anunciou que ficaria até o fim em Berlim e se mataria. Em desespero, Hitler tentou mover suas tropas ao longo do rio Elba, onde os americanos estavam estacionados em uma posição defensiva, como movimento final para se juntar a dois de seus nonos exércitos. Quando os soviéticos romperam as defesas da cidade, o comando e o controle alemão estavam em completa confusão, pois todos os principais edifícios e escritórios estavam sob fogo de artilharia. Um total de 45 mil soldados e 40 mil homens idosos da Volkssturm estavam disponíveis para a defesa, enquanto civis pediam armas. Hitler ainda tinha poder e nomeou o SS Brigadeführer Wilhelm Mohnka como comandante para a defesa do distrito governamental, incluindo a chancelaria do Reich e o Führerbunker, os dois pontos chaves de toda a cidade. Com mais de 2.000 homens sob seu comando, ele tentou cumprir seu dever da maneira mais organizada possível e provou ser um comandante feroz, muitas vezes fazendo os soviéticos recuarem por um curto período de tempo. Em 23 de abril, o 5º Exército de Choque e a 1ª Brigada de Tanques da Guarda invadiram a cidade pelo sudeste e superaram um ataque dos alemães. Sem encontrar mais resistência, eles capturaram o anel ferroviário de Berlim. 3 dias depois, o 8º Exército de Guardas e um contingente de tanques invadiram os subúrbios do sul de Berlim. Logo, os alemães escondidos no centro estavam enfrentando 5 grupos soviéticos separados. As primeiras horas de 29 de abril marcaram a entrada do 3º Exército de Choque na área do Reichstag. O edifício do Reichstag teve uma importância colossal no coração dos alemães, pois tinha uma rica história cultural ligada a ele. Tanto os soviéticos quanto os alemães se envolveram em um combate corpo a corpo nas ruas e becos. Nenhum canto ou esconderijo estava a salvo de granadas e de todos os outros tipos de explosivos. Quando a bandeira soviética foi hasteada sobre o Reichstag pelo Exército Vermelho, Hitler perdeu toda a fé no seu testamento. Durante as primeiras horas de 30 de abril de 1945, Hitler foi informado que os defensores ficariam sem munição ao anoitecer. Naquela tarde, Eva Braun, com quem Hitler se casou algumas horas antes, se juntou a ele em seu quarto e ambos cometeram suicídio no Führerbunker. Seus corpos foram queimados nas proximidades. Este foi o momento mais importante de toda a guerra, e os aliados conquistaram uma grande e definitiva vitória. A última coisa que restava agora era limpar os últimos bolsões de resistência e acabar com o conflito de uma vez por todas. Os soviéticos se espalharam por todas as partes da cidade, e qualquer prédio que não pudesse ser limpo era reduzido a escombros. A operação de limpeza foi realizada durante o restante da guerra. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados em Reims, na França, acabando assim com a Segunda Guerra Mundial na Europa e com o Terceiro Reich. Para evitar a possibilidade de uma rendição ilegítima, Stalin, o líder da então União Soviética, organizou uma segunda rendição no dia seguinte. Uma contagem final revelou que os soviéticos sofreram mais de 80 mil baixas, enquanto outros 280 mil ficaram feridos. Um total de 2.000 veículos blindados foram perdidos, enquanto os alemães perderam um total de 500 mil de homens e a maior parte dos seus blindados. Os soviéticos não estavam dispostos a pegar leve com os alemães, então roubaram tudo que puderam e fizeram um total de 470 mil prisioneiros. O mundo como todo passou por um inferno e voltou. Muitos pensaram nessa vitória como algo que levaria o mundo a um vasto período de paz e prosperidade, mas outro confronto estava prestes a começar entre o Oriente e o Ocidente, a Guerra Fria. E se você gostou dessa história,
fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.